Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu sempre achei que a solidão tinha cheiro. Cheiro de terra seca, de café velho na garrafa térmica, de couro gasto do banco da caminhonete, cheiro de cigarro que eu fumava só para ter algo entre os dedos enquanto dirigia quilômetros e quilômetros sem destino certo. Minha vida era assim havia anos. Fazendas espalhadas pelo interior, fortunas acumuladas, terras que se perdiam no horizonte. E eu, sozinho no meio de tudo isso, como um rei sem reino que importasse. As pessoas me chamavam de sortudo. Diziam que eu tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas ninguém via o que eu via quando fechava os olhos à noite. Ninguém ouvia o silêncio que gritava dentro da casa grande, vazia, onde cada cômodo ecoava meus passos como lembretes de que eu estava só. Perdi minha esposa faz 12 anos. Câncer. Rápido e cruel. Quando ela foi, levou junto qualquer vontade que eu tinha de construir algo além de cercas e currais. Não tivemos filhos. Ela queria. Eu sempre adiava. Achava que tínhamos tempo. A gente nunca tem. Depois dela, me joguei no trabalho. Comprei mais terras, mais gado, mais máquinas, como se dinheiro pudesse preencher o buraco que ela deixou. Não podia, nunca pode. Hoje eu ia da Fazenda Santa Rita para a Fazenda São Pedro. 280 quilômetros de estrada de terra, calor de rachar pedra e poeira que grudava na garganta. Minha caminhonete nova, ar-condicionado ligado, som desligado. Eu não gostava de música. Música fazia pensar. E pensar doía. Passava das 3 da tarde. O sol batia de lado, amarelo e pesado. As cigarras cantavam num desespero que parecia eterno. O mato seco dos 2 lados da estrada tremia com o vento quente. Eu ia no automático. Mão no volante, olho na estrada, cabeça longe. Foi quando vi a árvore. Uma aroeira velha, retorcida, sozinha no meio de um descampado. Não era comum ver árvore grande ali. A seca matava quase tudo, mas aquela estava de pé, teimosa, como se recusasse morrer, e tinha algo pendurado nela. No começo, achei que era um animal, talvez um saco de ração jogado, ou restos de alguma cerca velha. Mas quando cheguei mais perto, o coração disparou. Era uma pessoa. Tirei o pé do acelerador. A caminhonete derrapou na terra solta. Parei ali mesmo, no meio da estrada. Não tinha ninguém, nenhum carro, nenhuma casa. Só o vento, o calor e aquela visão. Desci devagar, com as pernas tremendo. O suor escorria pelas costas. Não era só do calor, era uma mulher. Estava pendurada pelos pulsos, amarrada com corda grossa na árvore. Os braços esticados acima da cabeça. O corpo oscilando levemente com o vento. Os pés descalços quase tocavam o chão. Quase. O vestido era simples, floral, rasgado na barra. A pele dela estava queimada de sol, com manchas vermelhas nos ombros e no rosto. Os cabelos longos, escuros, caíam sobre o rosto. E então eu vi. Pregada no tronco da árvore, logo abaixo dela, tinha uma tábua de madeira, escrita com tinta escura, ou sangue. Não sei. Dizia: sem fruto não merece viver. Senti um aperto no peito. Uma onda de nojo subiu pela garganta. Isso não era um acidente. Não era um crime comum. Aquilo era uma sentença. Alguém tinha deixado aquela mulher ali para morrer. Exposta, humilhada, só porque ela não podia ter filhos. Olhei em volta, nada, só o vazio. Quem quer que tivesse feito aquilo já tinha ido embora fazia tempo. Corri até ela. As botas afundavam na terra seca. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. Moça! Chamei, a voz rouca. Moça, você me escuta? Nada. Cheguei perto, toquei o braço dela. A pele estava quente, quente demais. Febre, desidratação ou os dois. Mas ela respirava, fraco e regular, mas respirava.
Puxei a faca do cinto, comecei a cortar as cordas. Minhas mãos tremiam. A lâmina era afiada, mas a corda era grossa, amarrada com força. Quem fez aquilo queria ter certeza de que ela não ia se soltar. A primeira corda cedeu, depois a segunda. O corpo dela desabou para frente e eu segurei antes que batesse no chão. Era leve, leve demais, como se tivesse ficado dias sem comer. Apoiei ela no colo, sentado ali mesmo na terra. O rosto dela estava coberto de poeira e suor, os lábios rachados, a respiração fraca. Fica comigo, sussurrei, mesmo sabendo que ela não me ouvia. Fica comigo, por favor. Peguei a garrafa de água na caminhonete, voltei correndo, molhei os lábios dela devagar. Algumas gotas escorreram pelo queixo. Ela engoliu. Um reflexo mínimo, mas estava lá. Levantei ela no colo. Ela não pesava quase nada. Caminhei até a caminhonete, coloquei ela no banco de trás, deitada. Liguei o ar-condicionado no máximo e molhei um pano com água para colocar na testa dela. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, olhando para ela, tentando entender o que fazer. A cidade mais próxima era a 60 quilômetros, o hospital precário, mas era o que tinha. Entrei na caminhonete, liguei o motor e saí em disparada, levantando poeira por todo lado. Olhava pelo retrovisor a cada 10 segundos. Ela continuava deitada, imóvel, mas respirando. Enquanto eu dirigia, com o coração apertado e a mente confusa, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Quem faz uma coisa dessas com outro ser humano? E por quê? Continue, mas alongue o próximo capítulo 2. Entre a vida e a morte. A estrada parecia não ter fim. 60 quilômetros, 60 malditos quilômetros de terra batida, buracos, poeira e um calor que derretia o asfalto onde ele ainda existia. Eu pisava fundo no acelerador, mas a caminhonete chacoalhava tanto que tinha medo de machucá-la ainda mais. Olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Ela continuava deitada no banco de trás, imóvel como uma boneca abandonada. O pano molhado sobre a testa já estava quase seco. O ar-condicionado soprava forte, mas não sei se adiantava alguma coisa. Minha mente não parava. Quem era ela? De onde vinha? Quem tinha feito aquilo com ela? E a pergunta que mais me atormentava: por que diabos alguém deixaria uma mulher para morrer daquele jeito só porque ela não podia ter filhos? Eu conhecia o interior, conhecia as tradições antigas, os costumes que ainda resistiam em lugares esquecidos pelo tempo. Sabia que em alguns cantos do Brasil, longe das cidades grandes, longe das leis que fingiam existir, ainda havia uma crueldade silenciosa. Uma violência que não fazia barulho, mas deixava marcas fundas. Mas aquilo era diferente. Aquilo era ódio puro. A estrada fazia uma curva acentuada, reduzia a velocidade, mas não o suficiente. A roda traseira derrapou na areia solta. A caminhonete balançou violentamente. Ouvi um gemido fraco vindo de trás. Parei no acostamento. O coração disparou. "Moça!" chamei, virando no banco. "Você está me ouvindo?" Ela mexeu a cabeça. Devagar. Os lábios se moveram, mas não saiu som. Os olhos continuavam fechados. Desci rápido, abri a porta de trás, peguei a garrafa de água, molhei os lábios dela de novo. Dessa vez ela engoliu e depois tossiu. Uma tosse seca, áspera, que parecia rasgar a garganta. "Calma", falei baixinho, segurando a cabeça dela com uma mão. "Calma, você está segura agora." Ela abriu os olhos, só uma fresta, mas abriu. Eram escuros, quase pretos, e estavam cheios de medo. Um medo que eu nunca tinha visto antes. Um medo que não era só de morrer. Era de algo pior. "Não!" A voz saiu rouca, quebrada. "Não! Me leva! De volta!" O estômago revirou. "Ninguém vai te levar de volta", respondi, tentando manter a voz firme. "Eu vou te ajudar, vou te levar para o hospital. Você vai ficar bem."
Ela tentou sacudir a cabeça, mas não tinha força. Eles vão me achar? Quem? Os olhos dela se fecharam de novo. A respiração ficou mais fraca. Moça, quem vai te achar? Me diz. Nada. Ela tinha desmaiado de novo. Fechei a porta com cuidado, voltei para frente e disparei pela estrada. Não importava mais os buracos, o chacoalho, nada. Eu precisava chegar naquele hospital. Chegamos na cidade quando o sol já começava a baixar. Um lugar pequeno, esquecido, com ruas de paralelepípedo esburacado e casas de tijolo à vista. A praça central tinha uma igreja velha, uma sorveteria e meia dúzia de gatos dormindo na sombra. O hospital ficava no fim da rua principal. Um prédio baixo, pintado de branco encardido, com rachaduras nas paredes e uma placa torta na entrada. Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Parei na porta com um tranco. Buzinei 3 vezes. Desci, abri a porta de trás e peguei ela no colo. Uma enfermeira saiu correndo. Meu Deus, o que aconteceu? Achei ela desacordada na estrada. Menti, e nem sei por que menti. Talvez porque não quisesse explicar. Talvez porque não confiasse. Ela está desidratada, com febre. Precisa de ajuda. Rápido! A enfermeira gritou por uma maca. 2 homens apareceram, colocaram a mulher na maca e levaram para dentro. Eu segui atrás, mas uma outra enfermeira me barrou na porta. O senhor é parente? Não? Então vai ter que esperar aqui fora. Mas... regras, senhor. O médico vai atender ela agora. Assim que soubermos alguma coisa, a gente chama. A porta se fechou na minha cara. Fiquei ali parado, sujo de poeira, com as mãos ainda tremendo. Tinha sangue seco nos dedos, das cordas que cortei. Nem tinha percebido. Sentei num banco de madeira velho do lado de fora. A noite começava a cair. As cigarras calavam. O vento esfriava. E eu ali esperando, sem saber quem era aquela mulher, sem saber se ela ia sobreviver, sem saber por que raios eu me importava tanto. Passou 1 hora, 2. A cidade inteira parecia ter ido dormir, só eu e o hospital silencioso. A enfermeira que me barrou na porta apareceu de novo. Ela parecia cansada. O senhor ainda está aqui? Tô. Ela está estável. Desidratação severa, queimaduras de sol, desnutrição, mas vai sobreviver. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Posso ver ela? Ela está dormindo. E o médico quer saber mais detalhes. Onde o senhor achou ela exatamente? Hesitei. Na estrada, entre a fazenda Santa Rita e São Pedro. E não viu mais ninguém por perto? Não. Ela me olhou desconfiada, mas não insistiu. Ela estava sozinha? Tava. Estranho. Murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mulher sozinha naquele meio de nada. Não respondi. Bom, o senhor pode ir embora se quiser. A gente cuida dela. Eu fico. Vai passar a noite aqui? Vou. Ela suspirou, mas não discutiu. Tem um sofá velho lá dentro. Se quiser usar... Obrigado. Ela voltou para dentro. Eu fiquei ali mais um pouco, olhando para o céu escuro, cheio de estrelas. Não via céu assim fazia anos. Na fazenda, sempre tinha luz acesa demais, trabalho demais, preocupação demais. Mas ali, naquele hospital vagabundo no meio do nada, com uma mulher desconhecida que eu tinha salvado de morrer pendurada numa árvore, eu me senti vivo pela primeira vez em muito tempo. Entrei no hospital. A enfermeira me levou até uma salinha de espera. Tinha um sofá surrado, uma mesinha com revistas velhas e uma televisão pequena desligada. Sentei ali. Não consegui dormir. Ficava pensando nela, no que tinha lido na tábua. Sem fruto, não merece viver. Quem coloca uma frase dessas? Quem condena alguém por não poder ter filhos? Conheci muita gente ao longo da vida, gente boa, gente ruim, mas nunca tinha visto crueldade tão fria, tão calculada. Não foi crime passional, não foi briga, foi sentença, e alguém achou que tinha o direito de executá-la. A porta da salinha se abriu. Era o médico,
um homem mais velho, magro, de óculos grossos. O senhor é quem trouxe a moça? Sou. Pode vir comigo? Levantei e segui ele pelo corredor estreito. Paramos na frente de uma porta entreaberta. Ele se virou para mim. Ela acordou faz pouco tempo. Tá fraca, mas consciente. Não quis dizer o nome. Não quis dizer de onde veio, mas perguntou por você. Por mim? Perguntou se o homem que cortou as cordas ainda estava aqui. O peito apertou. Ela lembra? Lembra. E tá com medo, muito medo. De quê? O médico tirou os óculos, limpou com a ponta do jaleco. Ela não disse, mas tem marcas no corpo dela que não vieram só do sol. Sentiu sangue gelar. Que tipo de marcas? Hematomas antigos, alguns recentes, queimaduras. E ele hesitou. Cicatrizes. Cicatrizes de quê? De cortes, feitos de propósito. Fechei os olhos, respirei fundo. Alguém fez isso com ela? Alguém, ou várias pessoas. O corredor girou, segurei na parede. Ela quer falar com você, disse o médico, a voz mais baixa agora. Mas antes disso, preciso que me diga uma coisa, senhor. Diga. O senhor tem certeza de que quer se envolver nisso? Olhei para ele. Como assim? Essa moça, ela fugiu de alguma coisa. E pelo jeito que ela tá, pelo medo que ela tem, o que quer que seja, é perigoso. Se você seguir em frente, pode se meter numa situação feia. Fiquei em silêncio por um momento. Pensei na minha vida vazia, nas fazendas, no dinheiro, na solidão. Pensei na minha esposa, que morreu sem que eu fizesse nada para salvá-la. E pensei naquela mulher, pendurada numa árvore, condenada por algo que ela não tinha culpa. Eu já estou envolvido, respondi. O médico assentiu devagar. Então entre. Ela está esperando. Ele abriu a porta. E eu entrei. Continue, mas alongue o próximo capítulo, capítulo 3. A mulher sem nome. O quarto era pequeno e abafado, mesmo com o ventilador velho girando no teto. Cheirava a desinfetante misturado com remédio. Uma janela estreita deixava entrar um fio de luz alaranjada do poste da rua. O resto era penumbra. Ela estava deitada na cama, coberta até o peito com um lençol branco gasto. Tinha um soro no braço esquerdo, o cabelo escuro, ainda sujo de poeira, espalhado no travesseiro, o rosto virado para a janela. Quando me ouviu entrar, virou devagar. Nossos olhos se encontraram, e foi como se o mundo parasse. Ela não disse nada, só me olhou. Daquele jeito que a gente olha quando não sabe se deve confiar, mas não tem mais escolha. Olhar de quem já perdeu tanto que até a esperança pesa. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Boa noite, foi o que saiu. Idiota, mas foi. Ela continuou me olhando. Depois, num fio de voz rouca, você voltou. Voltei, respondi, dando um passo para dentro. Não ia deixar você aqui sozinha. Ela desviou o olhar. As mãos mexeram no lençol, nervosas. Não, precisava. Eu sei, mas quis. Silêncio. Puxei uma cadeira velha de plástico que estava encostada na parede e sentei ao lado da cama. Não muito perto. Não queria assustá-la. Como você está se sentindo? Perguntei. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz tremeu. Viva! Engoli seco. O médico disse que você vai ficar bem, só precisa descansar, se alimentar. Eu não posso ficar aqui. A frase saiu rápida, com urgência. Franzi a testa. Por quê? Ela virou o rosto para mim de novo. Os olhos estavam úmidos. Porque eles vão vir me buscar. O estômago apertou. Quem? Eles. Mas quem são eles? Ela apertou os lábios. Balançou a cabeça devagar. Não ia responder. Inclinei um pouco para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Moça, eu não sei quem você é. Não sei de onde você veio, mas eu vi o que fizeram com você. Vi aquela tábua pregada na árvore. Minha voz ficou mais dura sem querer. E quem faz uma coisa dessas com uma pessoa?
Não merece proteção, merece resposta. Ela me encarou por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar, se valia a pena tentar. Então, devagar, ela falou: "Você não entende como as coisas funcionam lá." "Onde?" "No lugar de onde eu vim." "E que lugar é esse?" "Um lugar antigo." Ela pausou. "Um lugar onde as regras não são as mesmas, onde as mulheres..." A voz falhou. "Onde a gente não vale nada se não conseguir dar filhos." Senti a raiva subir. "Isso é loucura. Para você, talvez." Os olhos dela ficaram distantes. "Mas lá é lei, lei de sangue, lei de família, lei de Deus, segundo eles. Deus não manda ninguém enforcar mulher em árvore." "Eles acham que sim." Fiquei em silêncio. O ventilador rangia no teto. Uma cigarra começou a cantar lá fora, sozinha, insistente. "Quanto tempo você ficou pendurada lá?" Perguntei, a voz mais baixa. "Não sei." Ela fechou os olhos. "Perdi a noção. O sol subiu, desceu, subiu de novo, acho. Ou foi tudo no mesmo dia? Não lembro." "Você estava sozinha?" "Tava. Eles me deixaram lá e foram embora. Disseram que se eu fosse digna, Deus me salvaria. Se não fosse..." Engoliu seco. "Era para eu morrer." "E quem eles?" Ela abriu os olhos. Uma lágrima escorreu. "Meu marido, meu sogro, os irmãos dele, o padre da comunidade." Gelei. "O padre. Ele foi quem deu a sentença. Disse que mulher estéril é maldição, que eu era pedra no caminho da família, que eu tinha que ser removida." A palavra removida saiu como veneno. Eu não conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo conseguia, porque eu sabia que lugares assim existiam. Cantos esquecidos do Brasil onde o tempo parou, onde tradição virava tirania, onde religião virava desculpa para a barbaridade. "Seu marido..." Comecei, mas parei. Não sabia nem o que perguntar. Ele concordou. A voz dela estava vazia agora. "No começo ele me defendeu. Disse que me amava de qualquer jeito, que filho não era tudo. Mas depois que o pai dele começou a pressionar, depois que o padre falou que era vontade de Deus, ele mudou." Ela enxugou o rosto com as costas da mão. "Na última noite, antes de me levarem, ele entrou no quarto. Ficou me olhando. Eu achei que ia me ajudar, que ia me tirar dali. Mas sabe o que ele disse?" Esperei. Ele disse: "Você me decepcionou." O coração pesou. E no dia seguinte, me amarraram na caminhonete, me levaram para a estrada e me deixaram naquela árvore. Quantas pessoas estavam lá? 5. Meu marido, o sogro, 2 cunhados e o padre. E ninguém tentou impedir. Ela deu um sorriso amargo. "Lá, ninguém impede nada. Quem questiona, vira próximo." Levantei da cadeira. Andei até a janela. Olhei para a rua vazia. A cidade dormia. Tudo parecia tão calmo, tão normal. Mas a poucos quilômetros dali, existia um lugar onde barbaridade era tradição. "Você sabe onde fica esse lugar?" Perguntei, sem me virar. "Sei." "Tem nome?" "Não tem nome em mapa. É uma comunidade, isolada. Chamam de Povoado da Cruz Fincada." Virei para ela. "Povoado da Cruz Fincada?" "É, porque tem uma cruz de madeira enorme fincada no centro. Dizem que foi o primeiro padre que fundou o lugar, faz mais de 100 anos. Desde então, o lugar ficou diferente. Diferente como? Fechado. As famílias não se misturam com gente de fora. Não tem polícia, não tem prefeito, tem só o conselho dos anciãos. E o padre. E a lei deles é deles, não do governo, não de ninguém." Ela me olhou. "Se você me levar de volta para a cidade mais próxima, eles vão me achar. Se você me deixar aqui, eles vão me achar. Eles sempre acham. Então o que você quer que eu faça?" Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para as próprias mãos, pequenas, cheias de arranhões. "Não sei", admitiu, a voz quebrando. "Eu só não quero morrer." Me aproximei da cama de novo. Sentei na cadeira. "Você não vai morrer. Você não pode prometer isso." "Posso."
e vou fazer de tudo para cumprir. Ela me olhou com uma mistura de descrença e esperança. Por quê? Você nem me conhece. Fiquei pensando na resposta. Pensei na minha esposa, no arrependimento de não ter feito mais. Pensei na solidão que me consumia havia anos. Pensei em tudo que eu tinha e que não significava nada. E pensei nela, naquela mulher que não fez nada de errado além de não poder ter filhos e que quase morreu por isso. Porque alguém precisa fazer o certo, respondi. E hoje, esse alguém sou eu. Ela deixou escapar um soluço baixo, cobriu o rosto com as mãos. Eu nem sei seu nome, disse ela entre lágrimas. Augusto, Augusto Leandro Santana. Augusto, ela repetiu como se testasse o som. E o seu? Ela hesitou. Depois, muito baixo. Marina, meu nome é Marina. Passamos o resto da noite conversando. Ou melhor, ela falou e eu escutei. Marina tinha 28 anos. Casou aos 18 com Humberto, filho do fazendeiro mais poderoso do povoado da Cruz Fincada. No começo, foi bom. Ele era atencioso, gentil, mas conforme os anos passavam e ela não engravidava, as coisas mudaram. Primeiro foram os comentários, depois as cobranças. Logo, a pressão da família inteira. E então, os exames. 4 diferentes. Todos com o mesmo resultado. Ela era infértil. A partir daquele dia, eu deixei de ser Marina, contou ela, a voz baixa. Passei a ser a estéril, a seca, a inútil. Tentaram tratamentos, benzedeiras, promessas. Nada funcionou. Até que o padre decidiu que aquilo não era doença, era maldição. E maldição tinha que ser arrancada pela raiz. Teve uma reunião, só de homens. Marina olhava para o teto enquanto falava. Eu fiquei trancada no quarto. Ouvi gritaria, discussão. Depois, silêncio. No dia seguinte, meu marido me disse que o conselho tinha decidido. Decidido o quê? Que eu tinha que ser removida da comunidade. E que não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser exemplar, para que as outras mulheres vissem. Exatamente. Apertei os punhos, a raiva queimava. E ninguém te defendeu? Nenhuma mulher, nenhum amigo? Ela balançou a cabeça. Lá ninguém contraria o conselho. Quem tenta sofre junto. E as mulheres, elas têm medo, porque sabem que pode ser elas depois. Quantas mulheres já passaram por isso? Marina me olhou com os olhos vermelhos. Eu sou a terceira que eu sei. As outras 2 morreram. O estômago revirou. E ninguém nunca denunciou. Para quem? A cidade mais próxima é longe. E quem vai acreditar? Eles são respeitados, ricos, poderosos. E a gente é nada. Fiquei olhando para ela. Tão frágil, tão quebrada, mas viva. Contra todas as chances, viva. Marina, chamei. Ela me olhou. Você não é nada. Você é alguém, e eu não vou deixar eles te pegarem de volta. Mas como? Eles têm dinheiro, homens, poder, e eu também. Ela piscou. Você? Eu tenho terras, tenho gente que trabalha para mim, tenho influência. E mais importante, eu tenho raiva suficiente para fazer alguma coisa. Mas, sem mas, você vai sair daqui. Vai ficar escondida, e enquanto isso, eu vou descobrir um jeito de garantir que eles nunca mais encostem um dedo em você. Marina ficou em silêncio. Depois, com a voz embargada, por que você está fazendo isso? Olhei para ela. Porque eu passei a vida inteira juntando coisas, terras, dinheiro, poder, e nada disso serviu para nada quando eu mais precisei. Não salvou minha esposa. Não encheu minha casa, não me deu propósito. Fiz uma pausa. Mas talvez salvar você sirva. Talvez isso dê algum sentido. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Obrigada, sussurrou. Não respondi. Só segurei a mão dela, pequena, fria, trêmula. E naquele momento, eu soube que tinha começado algo que não podia mais parar. Algo perigoso, algo necessário. Fiquei ali até ela adormecer. Depois, saí do quarto devagar
e voltei para a sala de espera. Sentei no sofá velho. Olhei para o teto manchado e comecei a traçar um plano, porque agora eu não estava só salvando uma mulher. Estava declarando guerra. Continue, mas alongue o próximo. Capítulo 4. O peso das decisões. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá da sala de espera, com a cabeça apoiada na parede fria, olhando para o nada. O hospital estava silencioso. Só o zumbido intermitente das lâmpadas fluorescentes e o ranger distante de alguma maca sendo empurrada por um corredor. Minha mente não parava. Ficava repassando tudo que Marina tinha me contado. Cada palavra, cada pausa, cada lágrima. E quanto mais eu pensava, mais a raiva crescia. Não era raiva explosiva. Era aquela raiva fria, pesada, que se instala no peito e não sai mais. Povoado da Cruz Fincada. O nome sozinho já dava arrepios. Um lugar onde as leis não valiam. Onde homens decidiam quem vivia e quem morria. Onde uma mulher podia ser condenada à morte só porque seu corpo não funcionava do jeito que eles queriam. E o pior, não era o primeiro caso. Marina tinha dito que outras 2 mulheres já tinham sido removidas. E ninguém fez nada. Ninguém denunciou. Ninguém lutou. Porque lá, lutar era sentença de morte. Peguei o celular no bolso. 3:30 da manhã. Ainda faltavam horas para o sol nascer. Pensei em ligar para alguém, algum advogado, algum delegado que eu conhecia. Mas algo me travava. Marina tinha deixado claro. Aquela gente tinha poder. Poder de verdade. Não era só questão de dinheiro. Era questão de controle, de medo, de um sistema que funcionava há gerações. E se eu chegasse denunciando, sem provas concretas, sem planejamento, eles poderiam sumir com ela antes de qualquer investigação começar. Não. Tinha que ser diferente. Tinha que ser silencioso, estratégico e, acima de tudo, tinha que ser rápido. Quando o sol começou a clarear, o médico voltou. Ele parecia cansado, com olheiras fundas e o jaleco amarrotado. Sentou na cadeira ao meu lado com um suspiro pesado. "Não dormiu?" perguntou. "Não consegui." Ele assentiu como se entendesse. "Ela está melhor. Tomou soro a noite toda, conseguiu comer um pouco. A febre baixou. Fisicamente, vai se recuperar. E emocionalmente?" O médico tirou os óculos e esfregou os olhos. "Isso vai levar tempo, muito tempo. Ela está em choque, mesmo que não demonstre. O corpo está reagindo, mas a mente..." Fez uma pausa. "A mente demora mais. Ela pode sair daqui?" Ele me olhou sério. "Tecnicamente, sim. Mas o ideal seria ela ficar internada mais uns 2, 3 dias para observação." "E se ela não puder ficar?" "Por quê? Ela corre algum risco?" Hesitei, não sabia se devia contar, mas aquele homem tinha cuidado dela, tinha visto as marcas, ele merecia saber. "Sim, ela corre risco." O médico ficou em silêncio por um momento. Depois: "Tem a ver com as marcas no corpo dela?" "Tem." "E com o jeito que você a achou?" "Tem." Ele suspirou fundo. Eu imaginei. "Marcas como aquelas não aparecem por acidente." Colocou os óculos de volta. "O senhor vai levá-la embora, não vai?" "Vou. Assim que ela tiver condições." "E para onde?" "Para longe. Para um lugar onde ela fique segura. O senhor sabe que pode estar se metendo numa encrenca grande, né?" "Eu sei. E mesmo assim vai fazer?" Olhei direto nos olhos dele. "Mesmo assim." O médico ficou me encarando por um longo momento. Depois, levantou. "Então vou liberar ela hoje de tarde, mas com uma condição." "Qual?" "Leve remédios, leve ataduras. E se acontecer qualquer coisa, qualquer febre, qualquer infecção, o senhor me liga. Vou anotar meu número." "Obrigado, doutor." "Não me agradeça, só cuide dela." Ele começou a se afastar, mas parou. "E tome cuidado, viu? Gente capaz de fazer o que fizeram com ela não vai desistir fácil." Assenti. Ele sumiu pelo corredor. Fiquei ali mais um tempo pensando. Depois, levantei e saí do hospital. Lá fora,
O dia estava nascendo. O céu tinha aquela cor alaranjada misturada com rosa. O ar ainda estava fresco antes do calor matar tudo. A cidade acordava devagar. Um cachorro latindo, uma porta de bar abrindo, um caminhão passando na rua. Fui até a caminhonete. Abri a porta, sentei no banco. O cheiro de couro misturado com poeira me acalmou um pouco. Era familiar. Era meu. Peguei o celular e liguei para o Zé Carlos, meu capataz mais antigo. Homem de confiança. Trabalhava comigo há quase 20 anos. Tocou 3 vezes antes dele atender. Alô, seu Augusto? Zé, preciso de você. A voz dele ficou alerta. Que foi, patrão? Aconteceu alguma coisa? Não posso explicar por telefone, mas preciso que você vá na Fazenda São Pedro e prepare a casa velha. A casa velha? Aquela que ninguém usa? Essa mesma. Limpa tudo. Coloca roupa de cama limpa, comida na geladeira, água, remédios de primeiros socorros. E não comenta com ninguém. Ninguém, Zé. Entendeu? Houve uma pausa. Patrão, o senhor tá bem? Tô, mas preciso de discrição total. Entendi. Quando o senhor chega? Hoje, final da tarde, provavelmente. Vou deixar tudo pronto. E Zé? Sim, patrão. Obrigado, de verdade. Sempre às ordens de seu Augusto. Desliguei. A casa velha ficava nos fundos da Fazenda São Pedro. Era uma construção de taipa, simples, que tinha sido usada por gerentes antigamente. Fazia anos que ninguém morava lá, mas era isolada, escondida, perfeita, pelo menos por enquanto. Encostei a cabeça no banco, fechei os olhos, tentei organizar os pensamentos. Primeira coisa, tirar Marina dali. Segunda, mantê-la escondida. Terceira, descobrir tudo o que eu podia sobre o povoado da Cruz Fincada e a família do marido dela. Quarta, encontrar um jeito de garantir que eles nunca mais pudessem tocá-la. Parecia simples, mas não era, porque gente assim não desiste, não esquece e não perdoa. Voltei para o hospital perto das 10 da manhã. Levava 2 sacolas, uma com roupas que comprei numa loja pequena da cidade, calça de moletom, camiseta, um casaco leve e outra com pão, frutas e suco. A enfermeira na recepção me reconheceu. Ela está acordada e pedindo para falar com o senhor. Subi direto para o quarto. Marina estava sentada na cama, encostada na parede. Parecia um pouco melhor. O rosto ainda estava pálido, mas os olhos tinham mais vida. Ela usava uma camisola hospitalar velha e os cabelos estavam presos num rabo de cavalo solto. Quando me viu entrar, tentou sorrir. Foi um sorriso pequeno, fraco, mas estava lá. Bom dia, disse ela, a voz ainda rouca. Bom dia. Coloquei as sacolas na mesinha ao lado da cama. Trouxe roupas e comida. Ela olhou para as sacolas, depois para mim. Você não precisava. Eu quis. Ela mexeu nas mãos nervosa. Eu tive um pesadelo essa noite. Sentei na cadeira. Quer falar sobre? Ela balançou a cabeça. Sonhei que eles tinham me achado, que tinham me levado de volta e que dessa vez não tinha árvore. Era algo pior. O peito apertou. Não vai acontecer, Marina. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Ela repetiu com a voz quebrando de novo. Posso e vou fazer acontecer. Inclinei para frente. Conversei com o médico. Você pode sair daqui hoje e eu vou te levar para um lugar seguro. Onde? Uma fazenda minha, longe, isolada. Ninguém vai te achar lá. E se acharem, não vão. Mas e se... Marina. Minha voz saiu firme. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Pode confiar em mim? Ela me olhou por um longo tempo. Havia medo ali, mas também algo mais, algo parecido com esperança. Eu quero confiar, sussurrou. Então confia. Ficamos em silêncio. O ventilador girava. Uma mosca batia na janela. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. Por que você está fazendo isso? De verdade.
Respirei fundo, porque eu conheço o arrependimento. Eu sei como é não fazer nada quando você deveria ter feito. Olhei para as próprias mãos. Minha esposa morreu faz 12 anos. Câncer. E eu fiquei me perguntando todos os dias se eu podia ter feito mais. Se eu podia ter lutado mais. Se eu podia ter, sei lá, mudado alguma coisa. E podia? Não sei. Mas a dúvida corrói. Levantei os olhos para ela. Dessa vez, eu posso fazer alguma coisa. E eu não vou deixar passar. Marina limpou uma lágrima que escorreu. Sua esposa teve sorte de ter você. Dei um sorriso triste. Nem sempre, mas obrigado. Ela assentiu devagar. Eu vou com você, disse, a voz firme pela primeira vez. Vou confiar, porque eu não tenho mais nada a perder. Você tem tudo a ganhar. Ela olhou para a janela. Talvez. No começo da tarde, o médico liberou Marina. Entregou uma sacola com remédios, explicou as doses, anotou o número dele num papel amassado. Qualquer coisa me liga. Repetiu. Vou ligar, prometi. A enfermeira trouxe uma cadeira de rodas, mas Marina recusou. Eu consigo andar. E conseguiu. Devagar, segurando no meu braço, mas conseguiu. Saímos pela porta lateral do hospital para evitar a tensão. A caminhonete estava estacionada ali perto. Ajudei Marina a subir. Ela se acomodou no banco, pegou o cinto de segurança com as mãos tremendo. Entrei do outro lado, liguei o motor. Pronta! Ela olhou pela janela, para a cidade que já ia ficando para trás. Pronta! E a gente partiu. A viagem foi longa e silenciosa. Marina dormiu a maior parte do tempo exausta. Eu dirigia no automático, os olhos na estrada, a cabeça longe. Pensava no que estava fazendo, na encrenca que estava criando, nos riscos. Mas pensava também em Marina, no que ela tinha passado, no que ainda podia passar se eu não fizesse nada. E no fundo, bem no fundo, pensava em mim. Em como fazia anos que eu não me sentia útil. Em como fazia anos que eu não sentia que minha vida tinha propósito além de acumular coisas. Marina era a chance de consertar isso. Ou de estragar tudo de vez. Só o tempo ia dizer. Chegamos na fazenda São Pedro quando o sol já estava se pondo. O céu era uma explosão de laranjas e vermelhos. O portão estava aberto. Zé Carlos tinha cumprido o combinado. Segui pela estrada de terra até o fundo da propriedade. A casa velha apareceu entre as árvores. Pequena, simples, mas acolhedora. Tinha luz acesa lá dentro. Parei a caminhonete na frente. Marina acordou com o movimento. A gente chegou? Perguntou, esfregando os olhos. Chegamos. Bem-vinda ao seu novo lar. Temporário, mas seu. Ela olhou pela janela. Depois para mim. Obrigada, Augusto, por tudo. A gente ainda tem muito chão pela frente, mas hoje, pelo menos, você está segura. Descemos da caminhonete, e enquanto eu ajudava Marina a entrar na casa, uma única certeza ficou na minha cabeça. A guerra tinha apenas começado. Continue, mas alongue o próximo capítulo, capítulo 5, Fantasmas do Passado. A casa velha tinha cheiro de madeira e terra molhada. Zé Carlos tinha feito um trabalho impecável. Tudo estava limpo. As janelas abertas deixavam entrar o vento fresco da noite. Tinha roupa de cama nova, toalhas dobradas, mantimentos na cozinha, até flores silvestres num copo improvisado em cima da mesinha da sala. Marina entrou devagar, olhando tudo com uma mistura de surpresa e desconfiança. Como se não conseguisse acreditar que aquilo era real, que ela podia estar ali, que estava segura. É simples, falei, fechando a porta atrás de mim. Mas tenho o necessário. Quarto ali, banheiro no fundo, cozinha do lado. Tem comida, água quente, remédios. Ela passou a mão pela parede de taipa, sentindo a textura áspera. É mais do que eu tive nos últimos anos, disse baixinho. Aquilo me cortou. Quanto tempo você viveu daquele jeito? 10 anos, desde que casei. E nos últimos tempos, depois que descobriram, ela olhou para baixo. 3 anos. 3 anos de exames, tratamentos, promessas.
E no último ano, depois que o padre deu a sentença, a voz falhou. Me trancaram num quarto nos fundos da casa. Só saía para trabalhar ou para ir para a igreja. E toda semana tinha uma reunião do conselho para decidir o que fazer comigo. Senti a raiva subir de novo. E seu marido deixou? Ele foi o primeiro a concordar. Marina sentou numa cadeira velha de madeira, como se as pernas não aguentassem mais. Quando a gente casou, ele era diferente. Ou eu achava que era. Mas depois que o pai dele começou a pressionar, depois que os irmãos começaram a fazer piada, depois que o padre disse que eu era maldição, ele virou outra pessoa. Que tipo de pessoa? O tipo que bate, que xinga, que olha para você como se você fosse menos que nada. Fechei os olhos, respirei fundo. Ele te batia? No começo, não. Só gritava, mas depois ela tocou o braço onde ainda havia marcas roxas. Sim, e quanto mais tempo passava, pior ficava. Porque para ele, eu era a culpada. Eu era a razão de ele não ter herdeiros. Eu era a vergonha da família. Você não é culpada de nada, Marina. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei disso agora, mas lá eu acreditei. Por muito tempo, eu achei que era culpa minha, que eu era errada, que eu merecia aquilo. E quando parou de acreditar? Quando me amarraram naquela árvore, a voz dela saiu firme, apesar das lágrimas. Quando eu fiquei lá, sozinha, com sede, com o sol queimando minha pele, achando que ia morrer, eu entendi. Entendi que não era sobre mim. Era sobre eles, sobre o controle que eles precisavam ter, sobre o medo que eles tinham de perder esse controle. Medo de quê? De que as mulheres percebessem que não precisam aceitar tudo caladas, que não precisam ser tratadas como gado, que podem dizer não. Marina limpou o rosto com as costas da mão. Por isso eles fazem isso, não é punição, é aviso, para que nenhuma outra mulher ouse questionar. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Ela tinha razão. Não era sobre justiça, era sobre terror, era sobre manter as coisas exatamente como sempre foram. E gente assim não muda de ideia, não negocia, não perdoa. Marina, comecei, me aproximando. Eu preciso saber tudo sobre eles. Nomes, endereços, quem manda, quem obedece. Se eu vou te proteger de verdade, preciso conhecer o inimigo. Ela hesitou. Se eu te contar, você vai fazer o quê? Não sei ainda, mas preciso ter informação. Preciso saber com quem eu estou lidando. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Tá bem, eu te conto. Mas não hoje. Hoje eu só preciso descansar. Preciso me sentir segura, nem que seja por uma noite. Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha passado pelo inferno e ainda estava de pé. Frágil, mas de pé. Tudo bem, concordei. Descansa, a gente conversa amanhã. Ela levantou, cambaleou um pouco, segurei o braço dela. Obrigada, Augusto. Para de agradecer. Não consigo. Sorri de leve. Então só vai dormir. Prometo que nada vai te acontecer aqui. Ela assentiu e foi para o quarto. Ouvi a porta se fechar. Depois, silêncio. Fiquei na sala, sentado na cadeira velha, olhando para a porta fechada. Não ia dormir ainda. Tinha coisa demais na cabeça. Peguei o celular e liguei para o Zé Carlos de novo. Alô, patrão? Zé, obrigado por deixar tudo pronto. Imagina, tá tudo certo aí? Tá, mas preciso de mais uma coisa. Manda. Quero que você coloque 2 homens de confiança vigiando a entrada da fazenda. Discretos, armados. Se alguém estranho aparecer, me avisam na hora. Houve uma pausa. Patrão, que história é essa? Não posso explicar agora, Zé. Mas confie em mim. Sempre confiei. Mas o senhor está me preocupando. Eu sei e sinto muito, mas é importante. Os homens vão estar lá em 1 hora. Obrigado. Desliguei. Levantei e fui até a janela. A noite estava escura.
A lua cheia iluminava o pasto ao longe. Tudo parecia calmo, mas eu sabia que era calma falsa, porque em algum lugar, não muito longe dali, havia homens procurando por Marina. Homens que não aceitavam derrota. Homens que achavam que tinham o direito de decidir quem vivia e quem morria. E eu tinha acabado de me colocar no caminho deles. Não sei que horas eram quando ouvi o barulho. Estava cochilando na cadeira quando um som me acordou. Vinha do quarto. Levantei rápido. Fui até a porta. Ouvi de novo. Marina estava chorando. Não era choro alto. Era abafado, sufocado, como se ela estivesse tentando não fazer barulho. Mas dava para ouvir. Dava para sentir a dor. Bati de leve na porta. Marina! O choro parou. Silêncio. Marina, você tá bem? Tô. A voz veio trêmula. Posso entrar? Pausa. Pode. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, abraçada aos joelhos, os olhos vermelhos, o rosto molhado. Sentei na beirada da cama, mantendo distância. Quer falar sobre? Ela balançou a cabeça. É só... tudo. Tudo o que aconteceu. Tudo o que eu perdi. Limpou o rosto. Eu não tenho nada, Augusto. Nenhuma roupa além dessa que você me deu. Nenhum documento, nenhuma foto. Nada que prove que eu existi antes daquele dia. Você existe agora. E é isso que importa. Mas e se eles me acharem? E se... Não vão achar. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Ela me olhou. E pela primeira vez vi algo diferente no olhar dela. Não era só medo. Não era só gratidão. Era confiança. Você parece tão certo disso, disse ela. É porque eu sou teimoso. Ela deu um sorriso fraco. Eu percebi. Ficamos em silêncio. O vento batia na janela. Um cachorro latia ao longe. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. Você falou da sua esposa. Mas você nunca quis casar de novo? Ter alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Quis. No começo. Mas depois... Suspirei. Depois eu percebi que estava tentando substituir algo insubstituível. E não era justo. Nem comigo, nem com ninguém. Você ainda ama ela? Sempre vou amar. Mas não do jeito que eu amava antes. Agora é diferente. É uma saudade que não dói tanto. É uma memória que aquece em vez de queimar. Marina assentiu devagar. Eu queria sentir isso pelo meu casamento. Mas não consigo. Só sinto raiva. E alívio. Alívio. Por ter escapado. Por não ter que viver mais um dia fingindo que tudo estava bem. Isso não é errado, Marina. Parece errado. Ela olhou para as próprias mãos. Eu fui ensinada a vida toda que casamento é sagrado, que mulher tem que aguentar, que a gente tem que ser forte. Mas eu não quero ser forte daquele jeito. Eu quero ser forte do meu jeito. E você é. Acredita em mim. Ela olhou para mim. E de repente, sem aviso, ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez deixou. Não tentou esconder. Não tentou abafar. E eu fiquei ali, sentado ao lado dela, sem dizer nada. Porque às vezes não precisa de palavras. Só precisa de presença. Quando ela se acalmou, eu levantei. Tenta dormir. Amanhã vai ser um dia longo. Você vai ficar aqui? Na casa? Vou. Na sala. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Obrigada. Para de agradecer. Repeti sorrindo de leve. Saí do quarto. Fechei a porta. Voltei para a cadeira. Mas não dormi. Fiquei olhando para a porta fechada, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Eu era um homem solitário. Um homem sem propósito. Um homem que tinha tudo e não tinha nada. Mas agora, sentado naquela casa velha, protegendo uma mulher que mal conhecia, eu sentia algo que não sentia havia anos. Eu me sentia vivo. E não importava o que viesse depois. Não importava o perigo. Não importava o risco. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. O amanhecer chegou devagar. Marina saiu do quarto quando o sol já estava alto. Parecia melhor. Mais descansada. O rosto menos inchado. Bom dia, disse ela. Bom dia.
Dormiu bem? Melhor do que eu imaginava. Sorri. Café tá pronto. A gente tomou café em silêncio. Pão com manteiga, café forte, frutas que Zé Carlos tinha deixado. Depois sentamos na varanda. O dia estava bonito. O céu azul, sem nuvens. O canto dos pássaros enchia o ar. Hoje a gente conversa, disse eu, sobre tudo, sobre eles, sobre o que fazer. Marina assentiu. Eu sei, e eu vou te contar tudo. Ela olhou para mim. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa. Diz. Eu tenho medo do que você vai descobrir. Tenho medo do que eles são capazes de fazer. Mas mais do que isso, eu tenho medo de te colocar em perigo por minha causa. Segurei a mão dela. Eu já estou em perigo. E eu escolhi isso. Então não se preocupa comigo. Se preocupa em ficar viva, em ser livre. No resto, a gente dá um jeito. Ela apertou minha mão. Então vamos começar. E ali, naquela varanda, com o sol iluminando o rosto dela, Marina começou a contar. Cada nome, cada rosto, cada segredo do povoado da Cruz Fincada. E quanto mais ela falava, mais eu percebia a gravidade da situação. Porque aquilo não era só uma família poderosa. Era uma rede, um sistema, uma estrutura que existia havia gerações. E eu tinha acabado de declarar guerra contra tudo isso. Mas não me arrependi, nem por um segundo. Continue, mas alongue o próximo capítulo 6. A teia de poder Marina falou por horas. Sentados naquela varanda com o sol subindo devagar no céu e o calor começando a apertar, ela destrinchava toda a estrutura do povoado da Cruz Fincada. Cada detalhe, cada conexão, cada segredo que ela tinha guardado durante anos. E quanto mais ela falava, mais eu entendia que tinha me metido em algo muito maior do que imaginava. O povoado existe há mais de 100 anos, começou ela, a voz firme mas cansada. Foi fundado por um padre chamado Ezequiel Sampaio, um homem que tinha sido expulso da igreja oficial por pregar coisas radicais demais. Que tipo de coisa? Ele acreditava que o mundo moderno era pecado, que as mulheres tinham que ser submissas totalmente, que a família era mais importante que o indivíduo, e que Deus falava diretamente com ele, um fanático. Pior que isso. Marina olhou para o horizonte. Ele era carismático, persuasivo, e trouxe com ele várias famílias que acreditavam nele. Eles se instalaram numa área isolada, longe de tudo, e criaram as próprias regras. E o governo nunca soube? Sabia. Mas nunca se importou. Era longe demais. Difícil demais de fiscalizar. E as famílias eram discretas. Pagavam impostos, não faziam barulho. Então, deixaram existir. Apertei os punhos. E as mulheres? As mulheres sempre foram tratadas como propriedade. A voz dela ficou mais baixa. Casar era obrigação. Ter filhos era obrigação. Obedecer era obrigação. Quem não obedecia, ela pausou. Quem não obedecia, sumia. Sumia como? Tinha várias formas. Algumas eram expulsas e nunca mais vistas. Outras eram corrigidas publicamente. E algumas, como eu, eram sentenciadas. Senti o estômago revirar. Quantas mulheres foram sentenciadas? Que eu sei. 3. Eu sou a primeira que sobreviveu. O silêncio pesou. Me fala das famílias, pedi. Quem manda lá? Marina respirou fundo. Tem 4 famílias principais. São elas que controlam tudo. A família Sampaio, descendentes do padre fundador. A família Medeiros, donos de quase todas as terras cultiváveis. A família Carneiro, que controla o comércio. E a família Moura. Ela fez uma pausa. A família do meu marido. O que eles fazem? Os Moura são os mais ricos. Têm terras enormes de gado, plantação, até garimpo ilegal. Eles bancam o povoado inteiro. Nada acontece sem a aprovação deles. E seu marido? Humberto Moura, filho mais velho de Teófilo Moura, o patriarca. Humberto sempre foi o herdeiro, o escolhido, o que ia continuar o legado da família.
até você não poder dar um filho. Ela assentiu, os olhos marejados. Exatamente. Para eles, eu era o obstáculo, a pedra no caminho. Porque sem herdeiro, Humberto perderia tudo para o irmão mais novo, Cláudio. E Cláudio tem filhos, 3, 2 meninos e uma menina. Marina deu um sorriso amargo. Ele adorava esfregar isso na minha cara. Toda reunião de família, ele aparecia com as crianças, só para me humilhar. E ninguém te defendia? Ninguém. As mulheres de lá aprenderam desde cedo a não se meter, a abaixar a cabeça, a aceitar. Porque quem não aceita, vira exemplo. Passei a mão no rosto. A raiva queimava. E o padre atual, quem é? Padre Josias, neto do fundador. Ela falou o nome como se fosse veneno. Ele é pior que o avô, frio, calculista. Ele não grita, não bate, não ameaça. Ele só olha para você e decide. E o que ele decide, vira lei. Foi ele quem te sentenciou? Foi, numa reunião do conselho. Ele leu versículos da Bíblia, falou sobre maldições, sobre mulheres estéreis no Antigo Testamento. E no final, declarou que eu era indigna de continuar na comunidade, que eu tinha que ser removida como aviso para outras. E seu marido concordou. Ele foi o primeiro a assinar o documento. Documento? Marina olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eles fazem tudo oficial, documentado, como se fosse legal, como se Deus aprovasse. Tem até uma ata de reunião, assinada por todos os homens do conselho. Quantos homens? 12, um de cada família principal, mais os anciãos. E eles se reúnem onde? Na igreja, no centro do povoado. É um prédio de pedra velho, com uma cruz enorme fincada na frente. Daí o nome do lugar. Anotei mentalmente tudo aquilo. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. Marina, eles têm armas? Ela hesitou. Tem, muitas. Rifles, espingardas, até revólveres. Eles dizem que é para proteção, para caçar, mas todo mundo sabe que é para mais do que isso. Eles já usaram contra alguém? Não que eu saiba, mas já ameaçaram, já intimidaram. E todo mundo lá sabe que eles não hesitariam se precisassem. Levantei da cadeira. Andei até a beirada da varanda. Olhei para o pasto vazio, tentando processar tudo. Aquilo não era só uma questão de salvar Marina. Era uma questão de enfrentar uma estrutura que existia havia gerações. Uma estrutura com dinheiro, poder, armas e convicção fanática de que estavam certos. Augusto? A voz de Marina me trouxe de volta. Virei. Eu sei no que você está pensando, disse ela. E eu entendo se você quiser desistir. Se quiser me deixar em alguma cidade longe e seguir sua vida. Eu não vou julgar. Voltei para perto dela, sentei na cadeira de novo. Eu não vou desistir. Mas você ouviu tudo que eu disse. Eles são perigosos. Eles são muitos. Eles... Eu sei. Segurei a mão dela. E mesmo assim eu não vou desistir. Porque se eu desistir, eles ganham. E gente como eles não pode ganhar. Marina apertou minha mão, os olhos cheios de lágrimas. Você é louco, talvez. Sorri de leve, mas louco com propósito. Ela deu uma risada fraca, limpando o rosto. O que a gente faz agora? Agora a gente planeja. Me levantei. Vou precisar de ajuda, gente de confiança, e vou precisar entender melhor como aquele lugar funciona. Você vai lá? Não ainda. Mas vou precisar de informação, mapas, rotas, quem entra, quem sai. Tudo. Eu posso desenhar. Marina se levantou também. Eu conheço cada canto daquele lugar, cada estrada, cada atalho. Então é por aí que a gente começa. Passamos o resto da manhã trabalhando. Marina desenhou um mapa detalhado do povoado da Cruz fincada numa folha grande de papel que encontrei na casa. Marcou cada casa, cada estrada, cada ponto de referência. A igreja no centro, a fazenda dos Moura no norte, o comércio no sul, as casas das outras famílias espalhadas ao redor. Aqui, ela apontou para um canto do mapa,
tem uma estrada de terra que quase ninguém usa. Dá acesso aos fundos da fazenda dos Moura. É perigosa, cheia de buraco, mas dá para passar com uma caminhonete boa. Quantos homens eles têm trabalhando lá? Uns 20, mas só 5 ou 6 moram na fazenda. Os outros vêm de fora, de cidades vizinhas. E segurança? Eles têm 2 homens fazendo ronda à noite, sempre armados. Mas não são profissionais, são só capangas. Anotei tudo. E a igreja? Quando eles se reúnem? Domingo de manhã é o culto, mas as reuniões do conselho são sempre nas quintas-feiras à noite. Começam às 8, terminam tarde. E só homens participam. Só homens. Mulheres nem podem entrar quando tem reunião. Perfeito. Marina me olhou com os olhos arregalados. Perfeito? Por quê? Porque se eu quiser fazer alguma coisa, quinta à noite é quando eles estão todos no mesmo lugar. Augusto, o que você está planejando? Não respondi. Ainda não sabia exatamente, mas uma ideia começava a se formar. Uma ideia perigosa, arriscada, mas talvez necessária. No final da tarde, Zé Carlos apareceu. Ele bateu na porta, o rosto sério debaixo do chapéu de couro velho. Quando entrei, ele tirou o chapéu, olhou para Marina com curiosidade, mas sem perguntar. Patrão, os homens estão na entrada. Ninguém passa sem a gente saber. Obrigado, Zé. Ele coçou a barba. O senhor vai me contar o que está acontecendo? Olhei para Marina. Ela assentiu. Zé, senta. Preciso da sua ajuda e preciso que você confie em mim, mesmo sem entender tudo. Ele sentou e eu contei. Não tudo, mas o suficiente. Falei de Marina, do que tinha acontecido com ela, da ameaça que ela corria. Quando terminei, Zé ficou em silêncio por um longo momento. Depois, olhou para Marina. A senhora está segura aqui. Enquanto o patrão mandar, ninguém encosta um dedo. Marina sorriu, os olhos úmidos. Obrigada. Ele olhou para mim. E o que o senhor precisa de mim? Preciso de homens de confiança. Homens que saibam atirar, que não tenham medo de encrenca. Zé franziu a testa. Quantos? 5, 6, se tiver. Tenho. Mas, patrão, o senhor está pensando em fazer o quê? Ainda não sei, mas quando souber, você vai ser o primeiro a saber. Ele assentiu devagar. Sempre às ordens. Quando Zé foi embora, a noite já tinha caído. Marina estava cansada. Eu também. Mas nenhum dos dois conseguia descansar. Você acha que vai dar certo? Ela perguntou, sentada no sofá velho da sala. Dar certo o quê? Me proteger. Impedir eles. Tudo isso. Sentei ao lado dela. Eu não sei, Marina. Não vou mentir para você. Isso é maior do que eu imaginava e mais perigoso. Mas eu vou tentar, com tudo que eu tenho. E se não funcionar, então a gente improvisa. Ela deu um sorriso triste. Você é teimoso mesmo. Sempre fui. Ficamos em silêncio. O vento balançava as árvores lá fora. O som das cigarras enchia a noite. Augusto? Sim? Obrigada por não desistir de mim, por não me ver como eles me viam. Olhei para ela. Eles te viam errado. Você não é maldição, não é fardo. Você é uma mulher que merece viver. E eu vou fazer de tudo para garantir que você viva. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu acredito em você. E naquele momento, com aquelas palavras, eu soube que não podia falhar. Não com ela, não com isso. Porque pela primeira vez em anos, alguém acreditava em mim. E eu não ia decepcionar. Naquela noite, antes de dormir, peguei o celular. Procurei na internet tudo o que consegui sobre o povoado da Cruz Fincada. Não tinha muito. Alguns registros antigos, menções vagas, nada oficial. Era como se o lugar não existisse, mas existia. E estava lá, esperando. Desliguei o celular. Olhei para o teto. Amanhã, começaria a montar o plano. Um plano para acabar com aquilo de uma vez. Ou para me destruir tentando. Mas não importava. Porque agora, eu tinha algo pelo que lutar. E não ia parar.
Continue, mas alongue o próximo capítulo 7. O preço da verdade. Os dias seguintes passaram num ritmo estranho, lentos e rápidos ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse perdido o sentido. As manhãs eram calmas. Marina acordava cedo, tomava café comigo na varanda, ajudava com pequenas coisas pela casa. Ela estava se recuperando. A cor voltava para o rosto. As mãos pararam de tremer tanto. Os pesadelos ainda vinham, mas com menos frequência. Mas eu sabia que aquela paz era falsa, porque toda tarde, quando o sol começava a se esquentar demais e a gente se recolhia para dentro da casa, eu trabalhava no plano. Estudava o mapa que Marina tinha desenhado, anotava horários, rotas, fraquezas. Conversava com Zé Carlos sobre os homens que ele tinha recrutado. 5, todos de confiança, todos armados, todos dispostos a entrar numa briga feia se fosse preciso. Mas ainda faltava uma peça fundamental. Eu precisava de provas, porque se eu chegasse acusando sem nada concreto, seria minha palavra contra a deles. E eles tinham dinheiro, influência, estrutura. Eu precisava de algo que eles não pudessem negar, algo que botasse fogo naquela teia de mentiras. E foi Marina quem me deu a resposta. Era quinta-feira de manhã quando ela me chamou na cozinha. Eu estava fazendo café, ouvindo o rádio velho que tinha na casa, quando ela entrou. O rosto dela estava diferente, determinado. Augusto, eu lembrei de uma coisa. Desliguei o rádio. O quê? A ata? A reunião onde eles me condenaram. O padre escreve tudo, cada decisão, cada voto, cada justificativa, e guarda num livro, um livro velho, de capa de couro, que fica trancado no armário da sacristia. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Absoluta. Eu vi o padre escrevendo quando eles me levaram para frente do conselho. Ele lia em voz alta, pedia para os homens assinarem e depois guardava. E esse livro tá lá até hoje? Se eles não mudaram nada, tá. O padre é obcecado com o registro. Ele acha que um dia Deus vai ler aquilo e aprovar. Uma fisgada de esperança atravessou meu peito. Marina, se eu conseguir esse livro, se eu conseguir provar o que eles fizeram com você e com outras mulheres, isso muda tudo. Ela assentiu, mas o medo brilhava nos olhos dela. Mas como? A igreja fica no centro do povoado, sempre tem gente por perto. E na quinta à noite, durante a reunião, o lugar fica cheio de homens. Mas a sacristia fica vazia, não fica? Fica, mas é trancada. Trancas eu resolvo. Marina me olhou com uma mistura de esperança e pavor. Você tá falando sério? Você vai entrar lá? No meio de todos eles? Não no meio, nas sombras. Enquanto eles estão ocupados decidindo o destino de outras pessoas, eu vou pegar a prova que vai acabar com eles. Augusto, isso é loucura. Se te pegarem, não vão pegar. Como você pode ter certeza? Segurei os ombros dela, olhando direto nos olhos. Porque eu não posso errar, simples assim. Eu não tenho o luxo de errar, então eu vou fazer direito. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, havia lágrimas ali. Você vai morrer por minha causa. Não vou. E não é só por você, é por todas as mulheres que passaram por isso, por todas que ainda vão passar se alguém não fizer nada. Marina cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremiam. Eu não queria isso, eu não queria que você se arriscasse tanto, mas eu quero. Puxei as mãos dela para baixo, segurando firme. Marina, escuta, pela primeira vez em anos, minha vida tem sentido. Eu não sou só um homem rico, vazio, sem propósito. Eu sou alguém que pode fazer diferença. E eu não vou desperdiçar isso. Ela me olhou por um longo momento. Depois assentiu devagar. Então me promete uma coisa. O quê? Promete que você volta. Não importa o que aconteça. Você volta vivo. Sorri de leve. Prometo. Passei o resto do dia planejando. Liguei para Zé Carlos, expliquei o que precisava. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de responder.
Patrão, isso é perigoso demais. Eu sei. Se algo der errado, o senhor pode não voltar. Eu sei disso também. E mesmo assim vai fazer? Vou. Ele suspirou fundo. Então vou com o senhor. Não, Zé, preciso de você aqui, protegendo ela. Se algo der errado, se eu não voltar, você pega a Marina e leva para longe. Pro Mato Grosso, para Goiás, não importa. Só tira ela daqui. Patrão, Zé, por favor. Ela é prioridade. Não eu. Houve uma pausa longa. Tá bem, mas leva pelo menos 2 homens. Não posso. Quanto mais gente, mais chance de sermos vistos. Então leva a arma. Vou levar. E rádio. Me mantenha informado o tempo todo. Combinado. Desliguei, fui até o quarto, peguei a pistola que guardava no armário. Uma Taurus 9mm. Velha, mas funcional. Chequei o pente, cheio. Enfiei na cintura. Peguei também uma lanterna pequena, um alicate, uma faca. Coloquei tudo numa mochila escura. Quando saí, Marina estava na sala. Ela olhou para a mochila, depois para mim. É hoje? É hoje. Ela ficou pálida. Que horas você vai? Saio daqui às 6. A reunião deles começa às 8. Vou chegar antes, me posicionar, esperar o momento certo. E se eles te virem? Não vão ver. Augusto. Fui até ela. Segurei o rosto dela entre as mãos. Eu vou voltar. Confia em mim. Ela colocou as mãos sobre as minhas. Eu confio, mas tenho medo. Eu também, mas medo não me para mais. Ela encostou a testa na minha. Então vai e volta para mim. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Volta para mim, como se eu fosse dela, como se ela fosse minha. Como se tivéssemos construído algo naqueles poucos dias que valia mais do que apenas proteger e ser protegida. E talvez tivéssemos. Saí às 6 em ponto. O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja e rosa. Dirigi devagar pela estrada de terra, a caminhonete levantando poeira. Não tinha pressa. Pressa era inimiga de quem precisa ser invisível. Segui o caminho que Marina tinha me mostrado no mapa. Uma estrada secundária, pouco usada, que passava pelos fundos do povoado. Demorei quase 2 horas, mas cheguei. Estacionei a caminhonete escondida numa área de mata fechada, longe da estrada. Cobri com galhos e folhas. Peguei a mochila, chequei a arma. Respirei fundo e comecei a caminhar. O povoado apareceu devagar no horizonte. Era menor do que eu imaginava. Umas 30 casas, a maioria simples, de tijolo ou madeira. No centro, destacando-se contra o céu alaranjado, a igreja. Um prédio velho de pedra, com um teto de telha vermelha e uma cruz enorme fincada na frente. A cruz fincada que dava nome ao lugar. Não tinha muita gente na rua. Algumas crianças brincando. 2 mulheres conversando numa porta. Um homem velho sentado numa cadeira fumando. Contornei pela lateral, mantendo distância. Usei as árvores, os muros baixos, as sombras que começavam a se esticar com o pôr do sol. Ninguém me viu. Cheguei nos fundos da igreja quando o sino bateu 7 horas. 1 hora para a reunião começar. Me escondi atrás de um carro velho abandonado, a uns 50 metros da igreja. Fiquei observando. Aos poucos, homens começaram a chegar. De caminhonete, de carro, a pé, todos vestidos de forma parecida. Calça escura, camisa clara, chapéu. Todos sérios, todos silenciosos. Reconheci alguns pelas descrições de Marina. Um homem alto, magro, de barba grisalha. Teófilo Moura, o sogro dela. 2 homens mais jovens, parecidos. Os cunhados. Então, saindo de um carro preto, um homem de batina preta, cabelo branco, óculos pequenos de aros dourados. Padre Josias. Senti a raiva apertar no peito. Aquele homem tinha condenado Marina à morte. Friamente. Justificando com versículos contradições, com mentiras. E eu estava ali para tirar dele o poder que ele achava que tinha. Os homens entraram na igreja. A porta se fechou. Ouvi o som abafado de vozes lá dentro. Esperei mais 10 minutos.
Quando tive certeza de que estavam todos ocupados, me movi. Saí da sombra, atravessei o terreno aberto nos fundos da igreja. O coração batia forte. Cada passo parecia ecoar, mas não havia ninguém. Cheguei na porta lateral, a entrada da sacristia. Estava trancada. Peguei o alicate da mochila. A fechadura era velha, simples. Forcei. Uma vez, duas. Na terceira, o metal cedeu com um estalo baixo. Olhei ao redor. Nada. Empurrei a porta. Entrei. A sacristia era pequena e escura. Cheirava a incenso e mofo. Tinha um armário velho de madeira, uma mesa, prateleiras com velas, toalhas de altar, cálices empoeirados. Fechei a porta atrás de mim, tranquei por dentro. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão. Fui direto para o armário, também estava trancado. Forcei com o alicate. A madeira era velha, a fechadura fraca. Abriu com facilidade. Lá dentro havia pastas, documentos, livros antigos. E no fundo, um livro grosso de capa de couro marrom com uma cruz gravada na frente. Peguei com as mãos tremendo. Abri. As páginas eram amareladas, escritas à mão com caligrafia antiga. Cada entrada datada, cada decisão registrada. Passei as páginas rapidamente. Havia registros de anos, décadas, decisões sobre terras, sobre casamentos, sobre punições, e então encontrei. 15 de março de 2024, Conselho Extraordinário, assunto, Marina Alves Moura, decisão, remoção por esterilidade. Sentença, exposição pública como aviso. Execução, abandonar em local isolado até que Deus decida. Embaixo, 12 assinaturas. Senti o sangue ferver. Continuei folheando. Encontrei outras 2 entradas similares. Outras 2 mulheres. Outras 2 sentenças. Uma em 2018, outra em 2021. Ambas com a mesma justificativa, esterilidade. Ambas com a mesma sentença, e nenhuma tinha sobrevivido. Fechei o livro, coloquei na mochila. Aquilo era tudo que eu precisava. Mas então, ouvi um barulho. Passos. Do lado de fora. Gelei. Tem alguém aí? Uma voz gritou. Apaguei a lanterna. Fiquei imóvel. Eu ouvi barulho. Tem alguém aí? A porta da sacristia chacoalhou. Tá trancada por dentro. Chamem alguém. Merda. Olhei ao redor. Tinha uma janela pequena, alta, do outro lado. Corri até ela. Era estreita, mas dava. Subi na mesa, empurrei a janela. Abriu com um rangido. Me joguei para fora. Caí do outro lado com um baque surdo. A mochila bateu nas costas. Levantei rápido, ignorando a dor. Ouvi gritos lá dentro. A porta se abrindo, vozes alteradas. Alguém invadiu a sacristia. Procurem, procurem agora. Corri. Atravessei o terreno, pulei um muro baixo, entrei numa rua lateral. Não olhei para trás, só corri. Ouvi mais gritos, latidos de cachorro, lanternas acendendo, mas eu já estava longe. Cheguei na mata. Encontrei a caminhonete. Tirei os galhos, entrei, liguei o motor e saí em disparada. Só respirei de novo quando estava a quilômetros de distância. As mãos tremiam no volante. O coração batia descompassado, mas eu tinha conseguido, tinha o livro, tinha as provas. Agora, a guerra de verdade começava, porque eles sabiam que alguém tinha invadido. E logo, muito logo, iam descobrir o que tinha sido levado. E quando descobrissem, viriam atrás. Mas eu estava pronto, pisei fundo no acelerador. Era hora de acabar com aquilo de uma vez. Continue, mas alongue o próximo capítulo 8. A tempestade se aproxima. Cheguei na fazenda, passava das 11 da noite. As luzes da casa velha estavam acesas. Marina devia estar acordada, esperando. Estacionei a caminhonete perto da varanda e antes mesmo de descer, ela já estava na porta. O rosto pálido, os olhos arregalados, as mãos apertando a barra da camisa. Augusto! Ela correu até mim. Desci e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela me abraçou. Forte, desesperado.
como se estivesse se certificando de que eu era real, de que eu tinha voltado. Eu achei que... A voz dela falhou. Eu achei que você não ia voltar. Segurei ela também, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Eu prometi, não prometi. Ela se afastou um pouco, limpando os olhos com as costas da mão. Conseguiu? Bati na mochila nas minhas costas. Consegui. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. O livro? Você pegou o livro? Peguei, com registros de tudo, da sua condenação, das outras duas mulheres, datas, assinaturas, tudo. Marina cobriu a boca com as mãos. Por um momento, pareceu que ia desabar. Mas então algo mudou no olhar dela. Algo como alívio misturado com raiva. Então a gente tem como provar. Temos. Coloquei a mão no ombro dela. Mas agora a coisa vai ficar feia. Eles sabem que alguém invadiu a sacristia. E quando descobrirem que o livro sumiu, eles vão vir atrás. Exatamente. O rosto dela endureceu. Então o que a gente faz? A gente se prepara e a gente age rápido. Entramos na casa. Joguei a mochila na mesa, peguei o livro. As páginas amareladas pareciam ainda mais pesadas agora, carregadas de todas aquelas vidas destruídas, daquelas decisões monstruosas, registradas com letra caprichada. Marina se sentou ao meu lado, olhando as páginas com uma mistura de horror e fascinação. Ele escreveu tudo, murmurou. Cada detalhe, cada justificativa torta, como se fosse normal. Para eles, é. Virei uma página. Olha aqui. Cumprindo o mandamento divino de pureza nas famílias. Isso foi escrito depois de condenarem uma mulher à morte. Marina passou os dedos sobre a escrita, como se tocando pudesse fazer a dor daquelas mulheres alcançar o presente. Essas duas... Apontou para os nomes. Eu conheci uma delas, Joana. Ela era gentil, sempre sorria, mesmo quando todos a tratavam mal. Um dia ela simplesmente sumiu e ninguém falou nada. Ninguém perguntou, porque todos sabiam e aceitaram. A voz dela saiu dura. Como aceitaram comigo? Fechei o livro devagar. Mas agora a gente tem a prova. E com isso, a gente vai acabar com eles. Como? Levantei, fui até a janela. A noite estava escura, sem lua. Só as estrelas e o som distante dos grilos. Amanhã de manhã, vou levar esse livro direto para a delegacia da cidade mais próxima que tenha estrutura. Não a cidadezinha onde você ficou internada. Um lugar maior. Com delegado federal, imprensa, gente que não tenha medo de mexer com poderosos locais. Se eles tentarem impedir, por isso vou levar os homens do Zé Carlos, armados, prontos para qualquer coisa. Marina veio até a janela também, ficou ao meu lado. E eu? Você fica aqui, protegida, com o Zé e mais 2 homens. Se algo der errado, vocês saem daqui e vão para bem longe. Não. A voz dela saiu firme. Eu vou com você. Virei para ela. Marina. Não, Augusto. Escuta. Ela me encarou e havia uma determinação nova ali. Uma força que eu não tinha visto antes. Essa é minha história, minha dor. Se alguém tem que estar lá quando você entregar essas provas, sou eu. Eu preciso olhar para eles e dizer, sobrevivi. Vocês não me mataram. Mas é perigoso. E ficar aqui esperando, não é? Se eles vierem, se descobrirem onde eu tô, o que eu faço? Corro, me escondo de novo? Ela balançou a cabeça. Não, eu não vou viver assim. Não mais. Eu quero enfrentá-los. Eu quero ver a cara deles quando perceberem que perderam. Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido deixada para morrer amarrada numa árvore, que tinha sobrevivido contra todas as chances, que agora estava ali na minha frente, pedindo não para ser protegida, mas para lutar. Tudo bem, concordei finalmente. Você vai, mas fica perto de mim o tempo todo, e na primeira sinal de perigo, eu corro. Prometo. Assenti. Então a gente sai às 6 da manhã, antes do sol nascer.
e não para até entregar isso nas mãos certas. Não dormimos naquela noite. Ficamos na sala, sentados no sofá velho, bebendo café forte que eu preparei. Marina segurava a xícara com as duas mãos, como se o calor pudesse acalmar os nervos. "Você tem medo?" Ela perguntou de repente. "Tenho, muito. Mas vai mesmo assim?" "Vou." Olhei para ela. "Porque medo não pode ser maior que o que é certo." Ela sorriu de leve. Minha avó costumava dizer uma coisa parecida. Ela dizia: "Coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo." Sua avó era sábia. Era. O sorriso de Marina sumiu. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, mas eu lembro dela me ensinando a ler, a escrever. Dizia que mulher precisava saber se defender com palavras, já que não podia se defender com força. Ela te preparou. Tentou. Mas quando você cresce num lugar como aquele, as palavras não valem muito. Só vale obedecer. Não mais. Marina olhou para mim. "Você mudou minha vida, Augusto. Sabe disso? Você também mudou a minha." "Como?" "Você tinha tudo. Dinheiro, terras e nenhum propósito." Me inclinei para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Marina, eu passei anos vagando, rico, mas vazio, poderoso, mas inútil. E então eu te encontrei. E de repente, minha vida tinha sentido de novo. Eu tinha algo pelo que valia a pena acordar de manhã." Ela limpou uma lágrima que escorreu. "Obrigada por me ver como pessoa, por não me tratar como eles me trataram. Você sempre foi pessoa, Marina. Eles é que eram monstros." Ficamos em silêncio. O relógio na parede marcava 2 da manhã. Lá fora, a noite era silenciosa, pesada. De repente, Marina falou: "Posso te fazer uma pergunta?" "Sempre." "O que vai acontecer depois? Depois de entregarmos o livro, depois de tudo isso acabar, o que vai acontecer comigo?" A pergunta me pegou desprevenido. "O que você quer que aconteça?" Ela ficou olhando para as próprias mãos. "Eu não sei. Eu nunca tive escolha. Nunca pude decidir minha vida. Sempre foi decidida para mim. Primeiro pelo meu pai, depois pelo meu marido, depois pelo conselho." Ela levantou os olhos. "Pela primeira vez eu posso escolher, e eu não sei nem por onde começar. Você tem tempo para descobrir. E você? Vai continuar na sua fazenda? Sozinho?" Hesitei. "Eu não sei. Talvez. Ou talvez..." Parei. "Talvez o quê?" "Talvez eu encontre uma forma de não ser tão sozinho." Os olhos dela se arregalaram um pouco, mas ela não disse nada. Só ficou me olhando, e havia algo ali. Algo não dito, mas sentido. O momento foi quebrado pelo som de um motor. Levantei rápido, Marina também. Fui até a janela, afastei a cortina. Uma caminhonete estava chegando. Conhecia aquela caminhonete. Era do Zé Carlos. Ele parou na frente da casa, desceu rápido, o rosto tenso debaixo do chapéu. Abri a porta antes dele bater. "Zé, o que foi?" "Patrão, a gente tem problema." O estômago apertou. "Que tipo de problema?" "Os homens na entrada da fazenda acabaram de avisar. Tem gente vindo." "Muita gente." "Quantos?" "Umas 5, 6 caminhonetes, todas escuras, todas com homens armados." Marina ficou branca. "Eles já sabem." Zé olhou para ela, depois para mim. "Quem são eles, patrão?" "Gente perigosa." Peguei a arma que tinha deixado na mesa. "Quanto tempo a gente tem?" 10, 15 minutos no máximo. Eles estão vindo devagar, mas vêm." Minha mente corria. Não dava tempo de fugir pela estrada. Eles iam nos interceptar, e lutar ali seria suicídio. Eram muitos, bem armados, e conheciam o terreno. Mas eu tinha uma vantagem. Eles não sabiam que eu sabia que eles estavam vindo. "Zé, chama os homens. Todos. Quero eles aqui em 5 minutos. E pega rifles, munição, tudo que tiver. Patrão, o que o senhor vai fazer?" "O que for preciso." Ele saiu correndo. Virei para Marina. Ela estava tremendo, mas tentava se controlar. "Eles vieram." Sussurrou. "Eles vieram me buscar. Não vão te pegar." Segurei os ombros dela.
Escuta, você vai ficar escondida. Tem um porão embaixo da casa, pequeno, mas seguro. Você entra lá, tranca por dentro e não sai até eu te chamar. Não importa o que você ouça lá fora. E você? Eu vou segurar eles. Tempo suficiente para garantir que você fique segura. Augusto, eles vão te matar. Não se eu não deixar. Por favor, não faz isso. A gente pode fugir, a gente... Marina, minha voz saiu firme. Não tem mais para onde fugir. Não hoje. Então a gente enfrenta. E a gente sobrevive. Os dois. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Depois, puxou minha cabeça e me beijou. Foi rápido, desesperado, mas real. Quando se afastou, sussurrou: volta para mim, de novo. Vou voltar. Levei ela até o porão. Era pequeno, úmido, escuro. Dei a ela uma lanterna, água, um cobertor. Fica aqui, não importa o que aconteça. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Fechei o alçapão, cobri com o tapete. Quando voltei para a sala, Zé Carlos já tinha chegado com os homens. 6 ao todo, incluindo ele, todos armados. Todos com cara de quem sabia que aquela noite podia ser a última. O que fazemos, patrão? Perguntou Zé. Olhei para eles. Homens bons, homens de confiança, homens que não mereciam morrer por causa de uma guerra que eu tinha começado. Mas eles estavam ali e iam lutar. A gente segura eles aqui, não deixa ninguém entrar nessa casa. E quando amanhecer, a gente sai daqui, leva as provas para a autoridade e acaba com isso. E se eles forem muitos, então a gente luta até não poder mais. Os homens trocaram olhares. Então, um por um, assentaram. Zé Carlos cuspiu no chão, ajeitou o rifle no ombro. Então vamos que vamos, patrão. Hoje a gente descobre do que é feito. As luzes das caminhonetes apareceram no horizonte. A tempestade tinha chegado e não havia mais volta. Continue, mas alongue o próximo capítulo. Capítulo 9. A noite mais longa. As luzes se aproximavam devagar, como predadores que sabem que a presa não tem para onde correr. Apaguei todas as luzes da casa. Deixei só uma acesa na cozinha, pro fundo, longe das janelas. Queria que eles pensassem que a gente estava desprevenido, que não esperávamos, mas a gente esperava. Zé Carlos e os homens se posicionaram. 2 nas janelas da frente, escondidos atrás dos móveis. 2 nos fundos, 1 na lateral. E Zé ficou comigo na varanda, agachados atrás da mureta baixa de tijolo. Quantos rifles a gente tem? Perguntei baixo. 4, mais 3 espingardas e suas pistolas. Munição? Suficiente, se não for uma guerra prolongada. Não vai ser. Ou a gente segura eles rápido, ou... Não terminei a frase. Não precisava. As caminhonetes pararam a uns 100 metros da casa. 6 delas, em semicírculo, como se estivessem cercando o lugar. Os faróis apagaram. Por um momento, só silêncio. Então as portas começaram a se abrir. Homens desceram, contei rapidamente, 12, 15, talvez mais. Todos com armas, rifles, espingardas, revólveres na cintura. Se moviam com a confiança de quem fazia aquilo antes, de quem não tinha medo. E à frente deles, iluminado pela luz fraca que vinha da casa, reconheci a silhueta alta e magra. Teófilo Moura, o sogro de Marina, o patriarca da família, o homem que tinha assinado a sentença de morte dela. Ele deu uns passos à frente, parou. A voz dele ecoou na noite. Eu sei que você está aí dentro, seu filho da mãe. Sei que você pegou algo que não te pertence. Não respondi, só esperei. E sei que tem uma coisa minha aí dentro também. Uma coisa que não serve para nada, mas ainda é minha. O estômago revirou. Ele estava falando de Marina como se ela fosse objeto. Propriedade. Zé Carlos cuspiu baixo. Esse desgraçado... Calma, sussurrei. Deixa ele falar. Quanto mais falar, mais tempo a gente tem. Teófilo continuou.
Você não sabe com quem você está mexendo, forasteiro. Nós somos essa região, a gente faz as regras aqui e ninguém rouba da gente e sai impune. Silêncio. Eu vou dar uma chance, só uma. Devolve o que você roubou, entrega a mulher e talvez, a gente deixe você vivo. Quebrado, mas vivo. Ainda não respondi. Não quer falar? A voz dele ficou mais dura. Então a gente vai ter que entrar aí e pegar à força. Foi quando me levantei, devagar, com a pistola na mão, mas apontando para o chão. Visível o suficiente para que eles me vissem, mas não o suficiente para ser alvo fácil. Seu nome é Teófilo Moura, não é? Gritei de volta. Ele pareceu surpreso que eu respondi. Deu um passo para frente. É. E o seu? Augusto Santana, dono dessas terras todas que você está pisando agora. E você está invadindo minha propriedade. Ele deu uma risada seca. Propriedade? Você acha que isso importa? Você roubou de nós, roubou algo sagrado. Um livro? Um livro que documenta assassinatos? Isso que é sagrado para você? O silêncio foi tenso. Até os homens atrás dele pareceram hesitar. Teófilo deu mais um passo. A voz agora tinha veneno. Você não entende nada. Aquele livro é a história da nossa comunidade, nossa fé, nossas decisões justas diante de Deus. Justas? Minha voz saiu alta, raivosa. Você chama de justo amarrar uma mulher numa árvore e deixar ela morrer de sede só porque ela não podia ter filhos? Ela era maldição, pedra no caminho, tinha que ser removida. Ela era pessoa, gritei, e a raiva queimava. Uma pessoa que não fez nada de errado. E você, seu bando de covardes, condenaram ela por algo que ela não tinha controle. Cala a boca, Teófilo rugiu. Você não tem direito de julgar nossas tradições, nossas leis. A gente vive assim há gerações e uma mulher estéril não tem lugar na nossa sociedade. Então sua sociedade é podre. Ele ficou vermelho de raiva. Última chance, Santana. Entrega o livro, entrega a mulher. Ou a gente invade essa casa e pega à força, e você morre no processo. Não vou entregar nada. Levantei a pistola, apontei para ele. E se tentar entrar aqui, você é o primeiro a cair. Os homens atrás de Teófilo levantaram as armas. Minha resposta foi instantânea. Os homens de Zé Carlos também levantaram as deles das janelas. Lasers vermelhos apareceram nos peitos de vários invasores. O impasse estava feito. Teófilo olhou ao redor, percebendo que não era tão fácil quanto pensava. Então sorriu, um sorriso frio. Você tem coragem, vou te dar isso. Mas coragem não bate número. Somos quase 20. Vocês são o quê? 7? 8? Não precisa de 20 para derrubar um covarde. A mandíbula dele travou. Então que seja. Ele se virou para os homens. Peguem eles! E o inferno começou. O primeiro tiro veio deles. Estourou a janela da sala, vidro voando para todo lado. Um dos homens de Zé Carlos revidou imediatamente. O tiro acertou um invasor no ombro. Ele gritou, caiu. E então foi caos total. Tiros de todos os lados. O barulho ensurdecedor. Flashes de luz cortando a escuridão. Gritos, ordens, vidros quebrando. Zé e eu nos abaixamos atrás da mureta. Balas batiam no tijolo, arrancando pedaços, levantando poeira. Cobre a lateral! Gritei pro rádio que tinha no bolso. Coberto, patrão! Veio a resposta. Me levantei rápido, mirei, atirei. 1, 2, 3 vezes. Não sei se acertei alguém, mas eles recuaram. Eles vão tentar cercar! Zé gritou. Não deixa, segura a frente. 2 invasores tentaram correr pela lateral da casa. O homem de Zé Carlos disparou. Um caiu. O outro se jogou atrás de uma caminhonete. Teófilo gritava ordens lá atrás, protegido pelos seus homens. Queimem a casa! Queimem eles dentro! Merda! Olhei para o lado. Um dos invasores pegava uma garrafa e enfiava um pano, acendia. Coquetel Molotov. Zé! Esquerda! Zé girou, disparou. Acertou o homem antes que jogasse a garrafa.
Ela explodiu na mão dele. Ele gritou, caiu rolando no chão em chamas. Recuem! Recuem! Teófilo gritou, percebendo que estavam levando a pior. Os invasores recuaram para as caminhonetes, mas continuavam atirando. Aproveitei o momento. Cessar fogo! Gritei para os meus homens. Os tiros pararam, do nosso lado, pelo menos. Eles ainda atiravam, mas errando, nervosos. Então, Teófilo gritou também. Parem! O silêncio voltou, pesado, cheio de fumaça e tensão. Teófilo saiu de trás da caminhonete. Tinha sangue no braço. Não sei se era dele ou de outro. Você não vai ganhar, Santana. Mesmo que hoje a gente recue, a gente volta, com mais gente, mais armas. E você não vai ter sempre esse exército patético aí. Então volta, gritei de volta. Porque amanhã de manhã eu vou entregar esse livro para a Polícia Federal, vou entregar para a imprensa, e todo mundo vai saber o que vocês são. Assassinos, covardes, fanáticos. Ninguém vai acreditar. Vão sim, porque tenho provas, assinaturas, datas, nomes. E tenho a Marina viva para testemunhar. O nome dela ecoou na noite. Teófilo ficou pálido. Ela tá viva? Tá. E vai contar tudo. Tudo que vocês fizeram. Tudo que vocês são. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois a voz saiu baixa, perigosa. Então não temos mais nada a perder, temos? Meu sangue gelou. Ataquem! Todos! Matem eles! Queimem tudo! E eles atacaram de novo. Dessa vez foi pior. Eles avançaram de todos os lados, atirando sem parar, jogando coquetéis Molotov. Um atingiu o telhado, começou a pegar fogo. Patrão, a casa tá pegando fogo! Zé gritou. Segura mais um pouco! Mas não dava. Eram muitos, muito bem armados e desesperados. Um dos homens de Zé Carlos gritou da cozinha. Eles estão entrando pelos fundos. Corri para trás. 2 invasores já tinham pulado a janela quebrada. Atirei. Um caiu, o outro revidou. A bala passou raspando meu ombro. Queimou. Atirei de novo. Acertei no peito. Ele caiu, mas mais vinham. O fogo se espalhava pelo teto. A fumaça começava a descer. Marina estava no porão, mas por quanto tempo ele ia proteger se a casa colapsasse? Tomei uma decisão. Corri até o alçapão, puxei o tapete, abri. Marina, sai daqui! Ela subiu tossindo, os olhos vermelhos de fumaça. O que está acontecendo? A gente precisa sair! Agora! Peguei a mochila com o livro, segurei a mão dela. Zé, a gente sai pelos fundos! Cubram a gente! Sim, patrão! Os homens intensificaram o fogo. Eu e Marina corremos pela cozinha, porta dos fundos para o quintal. A noite estava iluminada pelo fogo. Fumaça subia em colunas negras. Tiros ecoavam. Corremos para o mato. Marina tropeçou. Segurei ela. Vamos, não para! Entramos na mata fechada. Galhos raspavam, espinhos arranhavam. Mas continuamos. Atrás, ouvi Zé Carlos gritando. Recuem! Todos! Pra mata! Os homens saíram também, mas nem todos. Ouvi um grito. Depois, silêncio. O coração apertou. Alguém tinha sido atingido, mas não podia voltar. Tinha que proteger Marina. Tinha que proteger o livro. Corremos até não ouvir mais os tiros. Até a respiração doer, até as pernas cederem. Paramos numa clareira pequena. Marina caiu de joelhos, tossindo. Eu também. Olhei para trás. Via o clarão do fogo ao longe. Ouvia vozes distantes. Zé Carlos apareceu entre as árvores, ferido, sangrando do braço, mas vivo. Patrão! Zé! Os outros? Ele balançou a cabeça. Perdemos 2, os outros fugiram, espalhados. Fechei os olhos. 2 homens mortos. Por minha causa. Eu sinto muito, Zé. Não foi culpa sua. Ele se sentou, encostou numa árvore. Eles sabiam no que estavam se metendo. Marina chorava baixo, abraçada aos joelhos. Tudo isso por minha causa. Não. Segurei o rosto dela, firme. Não foi por sua causa. Foi por causa deles.
Por causa da maldade deles. Você é vítima, não culpada. Ela assentiu, mas as lágrimas continuavam. Peguei o celular. Ainda tinha sinal. Fraco, mas tinha. Liguei para a emergência. Polícia Militar. Qual a emergência? Meu nome é Augusto Santana. Tô sendo atacado na Fazenda São Pedro por um grupo armado. Preciso de reforço. Urgente. Senhor, qual o endereço exato? Passei as coordenadas. Expliquei brevemente. A atendente disse que mandaria viaturas imediatamente. Mas eu sabia que demoraria. Estávamos longe, isolados. Desliguei. Olhei para Marina, para o Zé Carlos ferido, para o livro na mochila. A polícia vem, mas vai demorar. Então a gente se move, agora, a pé, até a estrada principal. De lá a gente pega carona, pega um carro, o que for, mas a gente sai daqui. E eles? Marina olhou para trás. Vão procurar. Mas na mata, de noite, a gente tem vantagem. Conhecemos o terreno. Eles não. Zé Carlos se levantou, cambaleando. Eu aguento. Vamos. E começamos a caminhar, pela mata escura, com o fogo ainda iluminando o céu atrás de nós, com a morte nos calcanhares, mas vivos, ainda vivos. E enquanto tivéssemos vida, tínhamos chance. E não íamos desperdiçar.